E nessa videoaula nós iremos trabalhar o modelo atômico de Thomson, mais precisamente de Joseph John Thomson. Tá? Vamos lá tentar conhecer um pouquinho acerca das ideias desse cientista a partir da menor partícula, não é isso, constituinte da matéria, a qual nós damos o nome de átomo. Bom, para propor o seu modelo atômico, Thomson ele realizou uma experiência utilizando um tubo chamado de tubo de raios catódicos, ou ampola de Crookes, assim chamada porque foi desenvolvida pelo cientista inglês no ano de 1875, chamado de William Crookes. E essa ampola consistia num dispositivo de vidro, como a gente observa melhor aqui nessa imagem, onde em seu interior era colocado um gás, qualquer gás, e nas duas extremidades eletrodos, né, capazes aí de conduzir corrente elétrica. Em uma das extremidades o eletrodo negativo, chamado de cátodo, e do outro lado uma fonte emissora de carga positiva, chamada de ânodo. E ligado a esses eletrodos havia uma bateria, né, um gerador de eletricidade aí. Toda vez que esse gerador, que essa bateria era acionada, havia a produção, não é isso? De um raio que partia sempre do cátodo em direção ao ânodo, como a gente observa aqui, esse feixe luminoso. A esse raio ele deu o nome de raios catódicos, porque sempre partia do cátodo em direção ao ânodo, ou seja, do lado negativo em direção ao lado positivo. Lembrando que com relação às cargas elétricas, os opostos se atraem, não é isso? O negativo atrai positivo, o positivo negativo. E Thomson usou esse conhecimento para pesquisar acerca do átomo. E ele descobriu que os raios catódicos são constituídos pelo fluxo de partículas menores que o átomo, e que essas partículas seriam dotadas de carga elétrica negativa, a qual ele deu o nome de elétrons. Então, a partir dessa experiência com raios catódicos, Thomson observou que esses raios eles poderiam ser desviados quando um ímã se aproximava da ampola, né? Então, o que significava dizer que eles interagiam com o campo magnético. Se ele encostasse próximo da ampola um material emissor de carga negativa, essas partículas, esses raios catódicos se afastavam porque eles também são dotados de carga negativa e as cargas iguais se repelem, não é isso? Como nós já sabemos. Então, a partir daí, analisando o comportamento desses raios catódicos, ele pôde perceber que esses raios, na verdade, seriam formados por partículas, porque poderiam sofrer desvios, né? Poderia apresentar um comportamento típico de material, típico de uma partícula realmente. E essas partículas apresentavam carga elétrica negativa, a qual ele deu o nome de elétrons. Então Thomson descobriu a primeira partícula subatômica. A partir da experiência de Thomson com o tubo de raios catódicos, ele pôde concluir que o átomo não seria indivisível, como havia proposto Dalton em seu modelo lá no século XIX. Então, a partir da descoberta do elétron, foi proposto que o átomo poderia ser dividido sim em partes ainda menores. E só uma curiosidade, não sei quem lembra, né? Aqueles televisores antigos com aquelas caixas pesadas e grandes, algumas famílias ainda têm, não é isso, em sua casa. Aqueles televisores eles emitiam a imagem da TV com a ajuda do tubo de raios catódicos, né? Em seu interior, a gente tem aqui um modelo desse televisor antigo, né? O tubo de raios catódicos com o cátodo, ou seja, emissor de partícula negativa, que na verdade são os elétrons, o ânodo, emissor de partícula positiva, e aí à medida que os elétrons, não é isso, que as partículas ou cargas negativas eram acionadas em direção ao ânodo, os elétrons se chocavam com a tela do televisor e produziam a luz, né? Produziam a luminosidade, o que seria possível a projeção de imagens. Então, só uma curiosidade, os televisores antigos, eles emitiam a imagem de acordo com o funcionamento do tubo de raios catódicos que havia em seu interior. Para Thomson, o tubo de raios catódicos foi importante na descoberta do elétron, ou seja, a primeira partícula subatômica, dotado de carga negativa.
E aí Thomson propôs o seu modelo, o modelo atômico de Thomson, que ficou muito famoso, conhecido como modelo do pudim de passas. Por que pudim de passas? Para Thomson, o átomo seria uma esfera maciça ainda, não é isso? Uma esfera. E essa esfera seria dotada de carga positiva, a massa com carga positiva. E mergulhado nessa esfera, distribuído, não é isso, ao longo dela, estariam os elétrons, as partículas de carga negativa, estariam verdadeiramente incrustados no meio dessa massa positiva. E Thomson admitia a divisibilidade do átomo. Então, por que pudim de passas? Porque uma analogia, não é isso? Uma comparação. O pudim representaria a esfera de carga positiva, não é isso? A esfera com massa de carga positiva. E as uvas passas, não é isso? Incrustados aí, ou decorando esse pudim, representariam os elétrons que estariam distribuídos de maneira uniforme ao longo dessa massa de carga positiva. Tá bom? Então, esse é o modelo atômico de Thomson, que ficou conhecido como o modelo do pudim de passas. A esfera, não é isso? Maciça, dotado de carga positiva, aonde estariam incrustados os elétrons, as partículas de carga negativa. Pela descoberta do elétron, a primeira partícula subatômica, ficou provado que Thomson admitia a divisibilidade do átomo, ou seja, agora o átomo pode ser dividido em partes ainda menores. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês acerca da introdução, não é isso, do modelo atômico de Thomson. E numa outra videoaula nós trataremos do modelo atômico de Rutherford. Eu espero que veio logo após ele, né? Logo após o modelo de Thomson. Espero que tenham compreendido. Se você gostou, dê o like, faça comentários, compartilhe o nosso vídeo e sempre nos apoie aqui no nosso canal. Até a próxima!